Bom dia, gente, a graça e a paz de Cristo a todos. Estamos ao vivo pela graça e a bondade do nosso Deus. Daqui a pouquinho vamos começar aqui a nossa fala, né? Uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vai compartilhando, pessoal, vai chamando os amigos, parentes, familiares. Já vai compartilhando essa live, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã de hoje. Compartilha. Tem uma palavra de fé para você, esperança, de amor. Então compartilha aí. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma leitura das Escrituras Sagradas. Você que tem a sua Bíblia nessa manhã, você que está em casa, aonde você estiver, se for possível, você pegar uma Bíblia, se você tiver um outro smartphone aí, sobrando e tem um aplicativo da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos ler do 12 até o 22, na verdade. Eu coloquei o 19, mas nós vamos ler até o 22. Pronto, minha esposa já chegou. Agora podemos sair. Deixa eu desejar aqui um bom dia. Já temos aqui algumas pessoas online conosco. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Um forte abraço, Deus abençoe. Nós temos aqui também nessa manhã online conosco Gabriel Silva. Ele colocou forte. Não entendi o que ele colocou ali. Forte mesmo? Amém, querido. É forte, Brasil. É forte o que Deus faz na nossa vida, não é verdade? Deus é tremendo. Deus é poderoso. Eu pregava na sexta-feira na igreja Palavra da Fé, aqui em Juiz de Fora, igreja onde eu sou pastor, junto com o apóstolo Wilson Caetano. Eu li uma palavra de 2 Crônicas 20 que fala sobre a história do rei Josafá, rei de Judá, onde a Bíblia diz que grande multidão veio contra ele para tentar saqueá-los, tentar destruir seu reinado, seu povo, tentar conquistar as suas terras. E Josafá, ele disse assim: Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele quis dizer que ele não tinha força, não tinha condições, capacidade para vencer aquela luta, porém a confiança dele estava totalmente em Deus. Em Deus, é exatamente isso. Ele confiava em Deus, em seu poder.
Irmão, esse trechinho que eu tô passando aqui é um trechinho bem ruim, por isso que a câmera balança bastante, mas daqui a pouco ela já normaliza, tá? Esse trecho aqui é ruim, o asfalto tá horrível. A gente paga um IPVA altíssimo, não é verdade? Impostos altíssimos. E infelizmente esses nossos governantes não têm nem a competência, a decência, a vergonha na cara de nos conceder um asfalto bom pra gente andar, não é verdade? É lamentável. Então, mas como eu dizia, a Bíblia fala de Josafá, rei de Judá. E ele disse assim: Senhor, na tua mão há força e poder. Há força e poder e ninguém pode te resistir. Então, Josafá, ele reconhecia que Deus tinha a força e tinha o poder. Lembrei dessa mensagem agora que eu preguei sexta-feira através aí do nosso irmão Gabriel Silva, que escreveu forte. É isso aí, Gabriel, é muito forte. O nosso Deus é forte, é poderoso. Irmãos, um ótimo dia a todos, um bom dia a todos os queridos que têm nos acompanhado de segunda a sexta-feira. Um abraço aos irmãos lá da África. Esse final de semana eu recebi o WhatsApp de um irmão lá da África, de Moçambique. É o pessoal que tem acompanhado aqui a rede social, tem acompanhado as lives. Estes irmãos têm sido abençoados através dessas mensagens, dessa palavra que nós temos trago aqui no Facebook e também lá no YouTube, né? Porque nós subimos essa nossa live depois para o YouTube. Eu gravo ela e passo para o YouTube também. Então, um forte abraço a todos os irmãos moçambicanos, um forte abraço aos nossos irmãos americanos, pessoas dos Estados Unidos estão no meu Facebook, pessoas da Europa também, pessoas aqui da América do Sul. Gente, tem pessoas de todos os cantos do mundo. Pra você ter ideia, pessoas da Índia mandaram mensagem na live, escrevendo: estou na Índia. Então você vê que essa rede social está atravessando fronteiras. Eu fico feliz por isso, porque é a palavra de Deus que está chegando a esses corações. Jesus disse, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho da graça, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos. Então, o nosso objetivo é fazer discípulos. É pregar o evangelho como ele é, o puro evangelho, a palavra de Deus, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. É momento de arrependimento, querido. É momento de voltarmos aos princípios, aos valores cristãos, a voltar de fato ter vida com Deus, a ser cristão de verdade, viu? Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo, posso dizer para você que biblicamente as profecias estão se cumprindo e nós estamos vivendo o fim dos tempos. Então é importantíssimo você acatar no seu coração a palavra. Mas vamos lá, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Minha esposa vai lendo aqui a palavra de Deus ao nosso coração nessa manhã e eu vou explicando. Essa palavra de hoje, eu estava lendo ontem à noite. Eu cheguei da igreja ontem. Graças a Deus a nossa igreja está aberta, abriu a igreja agora. Tá tendo culto de novo. Gente, lugar de crente é na igreja, tá? Esse negócio de crente ficar em casa, isso aí é, crente que é crente vai pra igreja. Não, pastor, eu tô em casa, eu estou em quarentena. Mas você sai para ir no mercado, você sai para ir na padaria, vai pra igreja, querido. Lá na igreja nós temos um encontro junto com os irmãos. Ali nós oramos juntos, nós buscamos a Deus. Cristão tem que cultuar no templo. Cristão não pode ficar em casa, tem que sair de casa e tem que ir para a igreja buscar ao Senhor. Amém? E eu lia ontem, eu chegava da igreja ontem à noite, peguei a Bíblia, comecei a folhear a palavra, estava conversando um pouquinho até com a minha esposa, falei, olha só que palavra bacana isso aqui, fui lendo, li outras mensagens e depois li essa daqui. Alguns preceitos são orientações do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O que nós vamos ver aqui hoje, nessa manhã, são recomendações do apóstolo Paulo, preceitos que nós devemos
praticar em nossa vida. Queridos, o apóstolo Paulo foi o maior pregador do Evangelho, depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com a missão de resgatar o homem do pecado, de salvar, de nos mostrar um novo caminho, de mostrar que nós podemos ter acesso à presença do Pai, que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, que Ele é a propiciação do nosso pecado, né? Morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, e hoje nós temos vida por causa do sacrifício da cruz, por causa de Cristo. E depois os discípulos deram continuidade e chegou até o apóstolo Paulo, um homem fantástico, um homem de muita autoridade, de muita unção. E detalhe, o apóstolo Paulo era um dos maiores perseguidores da igreja, querido. Se você não conhece a história do apóstolo Paulo, ele era um homem que matava cristãos. É isso mesmo que você está me ouvindo falar. Só que a Bíblia diz o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez você diga, pastor, mas como é que eu vou me tornar um cristão? O senhor não conhece a minha vida, eu já fiz tanta coisa ruim, já fiz tantas coisas lamentáveis, coisas que desagradam, que eu sei que não agradam a Deus, coisas terríveis. Eu quero dizer para você o seguinte, querido, não importa quem você seja, não importa o que você fez ou tem feito, se você se arrepender de todo o teu coração, eu posso dizer para você, porque a palavra diz isso, se na tua vida abundou o pecado, a graça vai superabundar. A graça de Deus é muito maior do que os pecados que nós cometemos. E quando reconhecemos ser Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele nos perdoa e nos dá uma vida nova. Então o apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor, passou a ser o maior pregador do Evangelho. O homem se converteu de tal forma, tinha tanta intimidade com Deus, que se tornou o maior pregador da palavra de Jesus Cristo. E assim pode ser comigo, assim pode ser também com você. Talvez você diz, nossa, eu sou muito pecador. Não importa. Você pode ser um grande pecador, mas eu posso dizer para você que o sacrifício que Jesus fez na cruz é extraordinário. E esse sacrifício, ele desfaz todo o jugo, todo o peso do pecado que está sobre nós, porque lá em Romanos 8 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, querido, Jesus, ele morreu exatamente por você. Se você se sente um pecador, se você... Sabia que tem pessoas que ela tem um sentimento de que ela não é digna, de que ela não merece? Realmente nós não merecemos nada, mas ela mesmo não consegue se perdoar. Tem pessoas que não conseguem buscar a Deus porque ela tem um peso tão grande na sua consciência que ela pensa assim, não, Deus, não, para mim não dá, esse negócio de vida, de ser cristão para mim é difícil. Ela não consegue se perdoar, ela não consegue enxergar perdão para suas atitudes, para suas ações. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo morreu exatamente por isso, porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Jesus nos amou de tal maneira que morreu exatamente para isso, para pegar a nossa vida velha de pecado, sabe, uma vida totalmente longe dos preceitos de Deus. Ele falou, olha só, você está perdido, você tem uma dívida muito grande, o teu pecado está lhe consumindo, está lhe destruindo, mas eu vou fazer algo por você. Tá vendo aquela cruz? Eu vou lá, eu sou uma pessoa perfeita, eu não tenho pecado nenhum, eu sou o próprio Deus que se materializou em carne, como a Bíblia diz que no início era o verbo, ou seja, era a palavra, e o verbo se fez carne. Mas olha só o que Jesus quis dizer, eu me fiz carne, tá vendo aquela cruz? Eu vou lá nela, e eu vou derramar o meu sangue naquela cruz, para arrancar da tua vida esse pecado que está te destruindo. Então, querido, se liberte desses pensamentos ruins, esses pensamentos maus. Saiba você que Cristo Jesus te perdoa, tem perdão para você sim. Você pode ser um assassino, você pode ser quem você for. Eu quero dizer para você que nós, seres humanos, nós muitas das vezes nós pensamos que temos a capacidade ou o direito de apontar o dedo para alguém e julgar. Muitas vezes nós julgamos as ações de outras pessoas. Olha lá, ela não merece. Olha, é um assassino, ele tem que se dar mal. Olha que atrocidade. É verdade, existem coisas horríveis que as pessoas cometem.
Isso é lamentável. Só que, querido, a palavra de Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Existem coisas que vai além da nossa compreensão. Nós não temos capacidade suficiente de compreender o amor de Deus, porque nós já queremos brigar, nós já queremos julgar, nós já queremos apontar o dedo, dizer que a pessoa está errada, que a pessoa não presta, que ela não merece, não é verdade? Mas Cristo Jesus não olha como eu e como você. Ele não olha da mesma forma que nós olhamos para as outras pessoas. Simplesmente ele fala: olha, querido, olha aqui, meu filho, um dia eu morri no seu lugar, um dia eu fui lá naquela cruz, derramei o meu sangue, e se você crer na obra da cruz, naquilo que eu fiz naquela cruz pela tua vida, eu te perdoo e eu te dou uma nova vida. Olha que maravilha. Esse é o amor de Deus, gente. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus da Bíblia, é esse. É o Deus que não te julga, que não quer te condenar, Ele quer te salvar. Salvar dos seus pecados, salvar dos seus temores. Ele quer te dar vida nova. Amém? Então, nessa manhã, eu quero trazer para você aqui alguns preceitos, algumas recomendações que o apóstolo Paulo ele deu à igreja, aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 12. Minha querida esposa vai ler a palavra de Deus para o nosso coração agora. Preste atenção e ouça o que diz a palavra. Versículo 12 diz assim, ó: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Opa! Repete de novo. Vamos entender o que o apóstolo Paulo já começou falando no início desse versículo. Olha só, que bacana, gente. Repete, por favor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha só, queridos, deixa eu te explicar esse iniciozinho. Olha que palavra fantástica. O apóstolo Paulo está dizendo, ele rogando aos irmãos, chamando as pessoas para um entendimento e dizendo o seguinte: irmãos, preste muita atenção. Eu rogo a vocês para que vocês possam acatar, para que vocês possam receber com alegria no coração aqueles que presidem no Senhor, aqueles que trabalham, olha só, os que trabalham entre vós e que presidem no Senhor e vos admoestam. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Sobre os pregadores da palavra. O apóstolo Paulo estava falando sobre aqueles que pregam o evangelho. Para as pessoas, estavam dizendo para a igreja na época, acatar, receber com alegria aqueles irmãos que estavam fazendo o trabalho, desenvolvendo o ministério da pregação, aqueles que estavam admoestando, ensinando, presidindo no Senhor. O apóstolo Paulo falou para nós termos bons olhos para com os que pregam. Talvez você diga assim: mas pastor, hoje está muito difícil de encontrar pastores, homens de Deus. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia também fala sobre isso. A palavra de Deus fala que existe o trigo e existe o joio, e ambos são muito parecidos. Ambos, por fora, a sua casca, a sua estrutura, a sua aparência por fora são idênticas, mas por dentro há uma grande diferença, porque o joio nada tem, apenas palha, é só uma aparência, é a aparência de uma coisa que verdadeiramente ele não é. Agora o trigo, dentro do trigo, daquela casca, existem sementes. O que isso quer dizer? O trigo ele dá fruto. E a palavra de Deus não diz que pelo fruto conhecereis a árvore? Então, preste atenção numa coisa: não é porque um ou dois pastores, seja ele quem for, deu um mau exemplo
Eu não digo só pastores não, eu digo aqueles que pregam o evangelho, irmãos mesmo, que estão na igreja, que frequentam, que são membros, que não são nem pastores. Às vezes as pessoas olham, quem prega é só o pastor. Não, todos nós temos que pregar o evangelho, queridos. Se você é servo de Deus, você tem a obrigação de pregar o evangelho. Jesus te chamou para fazer discípulos. Não chamou só o pastor. O pastor, ele cuida, ele vai dar uma direção, mas você tem que pregar. Você tem que falar do amor de Deus para o mundo. Se você não fala do amor de Deus para o mundo, talvez o amor de Deus não está em você. Você tem que falar, você tem que anunciar. Então, muitas das vezes as pessoas acabam nos julgando, elas acabam julgando nós pastores por causa de meia dúzia de vagabundo que tem por aí. Desculpe a expressão, mas felizmente tem uma meia dúzia, assim como em toda a sociedade existe pessoas boas, né? Pessoas ruins, pessoas de caráter e pessoas sem caráter nenhum. Infelizmente, isso acontece. E isso acontece, querido, porque Deus, na sua graça, na sua bondade, é um ser perfeito, espiritual. Deus é espírito, ele é perfeito, mas ele trabalha com pessoas imperfeitas, que somos eu e você, somos nós. Aí nós já vemos como o amor de Deus é tão grande, já nessa questão, que Deus, sendo perfeito, poderia, por exemplo, Deus poderia enviar seus anjos na terra e eles fazerem o trabalho, não é verdade? Já pensou os anjos andando aqui na terra anunciando a palavra de Deus? Só que Deus nos amou tanto, ele demonstra tanto amor, Deus, ele insiste tanto com a sua criação, que é o ser humano. Lá no Gênesis a palavra diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus nos ama tanto, insiste tanto em nós. Deus insiste na vida humana, Deus investe em pessoas. É exatamente isso que você está ouvindo. Cristo, ele investe em pessoas, que ele nos deu essa missão de pregarmos o evangelho. E infelizmente em nosso meio tem uma meia dúzia por aí afora, no mundo inteiro, que são como, ele é o joio, na verdade. Ele tem uma aparência, mas ele não é. Ele não dá fruto. Ele não tem fruto nenhum. Ele só tem uma aparência, são enganadores. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja o seguinte: olha, acatai com amor os que presidem no Senhor, ensinando as pessoas. O apóstolo Paulo estava dizendo que deveríamos ter respeito, deveríamos ter consideração com aqueles que verdadeiramente estão colocando as suas vidas à disposição da obra de Deus, do reino de Deus, e estão pregando o evangelho. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: os que presidem no Senhor, os que fazem o trabalho. Então não critique, querido, você não critique. Antes de você criticar, de você falar alguma coisa a respeito de pastores, de igrejas, de denominações, sabe uma coisinha que eu vou lhe recomendar? Fazer como o apóstolo Paulo, ele estava recomendando nós acatarmos com alegria as palavras pregadas pelos os que trabalhavam, os que presidiam, né? Então vou te recomendar algo. Antes de você tirar suas conclusões, de você falar algo, conheça, frequente primeiro. Ah, mas aquela igreja, pô, todo mundo fala que a igreja tal. Aí eu te pergunto, você já frequentou? Não é em um culto só, eu fui em um culto e... Não, vai lá, frequenta lá, uma semana, 2 semanas, assiste, participe de alguns cultos, para depois você tirar a sua conclusão. Procura saber como a igreja nasceu, como ela surgiu. Procura saber se essa igreja tem obras sociais, trabalhos sociais, porque se tem uma instituição que promove, que gera uma recuperação social, né, na sociedade, a recuperação do indivíduo, são as igrejas. E isso ninguém fala. Só fala quando um irmão erra, quando é um pastor que erra, mas os feitos da igreja, as coisas boas, ninguém fala. Então é importante você, antes de tirar as suas conclusões, de nos julgar, nós pastores, você conhecer. Por exemplo, eu sou pastor já há quase 15 anos. Muita gente me conhece. Quem me conhece sabe quem eu sou, sabe da minha pessoa, a minha família, meus pais me conhecem. E muitas das vezes tem pessoas que falam assim: esses pastores são tudo ladrão.
Quando você fala que esses pastores são tudo ladrão, você está me incluindo também no meio. Ué, quer dizer que todos os pastores são ladrões? Não, não são. Existe homem de Deus, existe grandes pregadores, existe homens que têm o temor de Deus em seu coração e que estão anunciando a palavra como ela é, estão anunciando a verdade. Então a palavra de Deus diz que nós temos que ter consideração para com os que presidem, os que trabalham na obra do Senhor. Tenha temor, porque eles estão anunciando o Evangelho. Continua, por favor. E diz mais assim, queridos, vamos continuar a palavra. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Olha só o que a palavra diz. Vivam. Deixa eu aproveitar aqui, fechou o sinal. Eu vou ler esse versículo aqui rapidamente que minha esposa leu para você. Quero que você preste muita atenção. Qual é o versículo que você leu? 14. Diz assim, no final do 13. Vivei em paz uns com os outros. Recomendação do apóstolo Paulo. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolais os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, olha, considere os pregadores, tenham amor para com eles que estão ensinando. Vivei em paz uns com os outros. Tem gente que dificulta tanto a vida, tem pessoas que brigam por tudo, ela não sabe conversar, ela não sabe dialogar, tudo é motivo para briga, tudo é motivo de questionamento. Tem pessoas, gente, que são insuportáveis. E isso não é espírito imundo, não é um mal, não, é a pessoa mesmo. Tem gente que é insuportável. Tem gente que é difícil você ficar do lado dela. E o apóstolo Paulo estava recomendando o seguinte, irmãos, não seja uma pessoa ruim, não seja uma pessoa estressada, uma pessoa que afasta os irmãos, não. Vivam em paz uns com os outros. Ele estava recomendando, sabemos que é difícil, sabemos que o relacionamento, viver em harmonia, viver entre irmãos, pessoas, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa. Jesus mesmo falou que nós devemos suportar uns aos outros, porque ele sabe que é difícil, a nossa natureza ela é complicada. Cada pessoa tem um temperamento, tem um jeito. Temos também que saber respeitar as diferenças, temos que saber respeitar o comportamento, o temperamento das pessoas. O problema é que muitas das vezes você não se dá bem com as pessoas porque você quer que as pessoas sejam da forma que você é, e ninguém é igual a você. As pessoas não têm que pensar como você. Mas isso parece tão óbvio. É óbvio para você, mas não é para outros. Você tem que saber se pôr no seu lugar, ficar no seu mundo, na sua... Já viu aquela expressão que todo mundo fala, cada um no seu quadrado? Fique no seu quadrado e deixe as pessoas no delas. Temos que saber respeitar o limite do nosso próximo. Temos que saber respeitar as pessoas e não querer que as pessoas sejam o que nós somos ou pensar da forma que eu penso. Cada um pensa de uma forma, as pessoas são livres. Mas o apóstolo Paulo, ele recomendou, olha, vivam em paz. Ele quis dizer, é muito melhor vocês viverem em paz do que viverem em pé de guerra. Então, queridos, sejam pessoas melhores. Principalmente você que se diz cristão. Manifeste o amor de Deus para com seu amigo, para com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Converse mais, dialoguem mais conversas, menos brigas, menos discussões. A discussão ela é válida, mas não é aquela discussão de briga, é discutir um fato. O que você acha? Vamos fazer dessa forma ou não? Não, assim não é legal. Mas por que não é legal? Questione. Às vezes as pessoas não gostam de ser confrontadas ou questionadas. Tem pessoas que querem ter a razão a vida inteira. Querido, se você é uma pessoa que quer ter sua razão, então você já está começando mal. Você não vai conseguir se relacionar bem com ninguém. Você vai afastar as pessoas, vai chegar um momento que as pessoas já vão entrar no automático. Você vai falar com ela, vai falar, tá,
Não, beleza, não, é isso aí. Você acha que ela tá te atendendo, mas ela não tá te atendendo, é que ela não te suporta mais. Então, dialogue mais, viva em paz, menos briga. Para que brigar? Conversa, falta conversa entre as pessoas. E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, sobre as pessoas terem um relacionamento melhor, elas vivem em paz. Ele falou para nós fortalecermos os fracos. Ele falou para nós exortarmos os insubmissos, aqueles, sabe, aquela pessoa difícil, cabeça dura, teimosa. Mas ele falou que nós devemos exortar, ensinar. Se as pessoas estão erradas, então ensine o caminho. Não é assim, não é dessa forma. Ensine para elas. O apóstolo Paulo estava falando sobre tudo isso, querido. Veja que palavra maravilhosa. Olha que pensa. Veja que maravilha. Então, você precisa viver em paz com o seu irmão. Amém? Já estou quase finalizando. Aqui. Deixa eu ler aqui o próximo versículo. Versículo 15. Diz assim o versículo 15: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. O apóstolo Paulo dizendo para nós evitarmos retribuir o mal com o mal. Tem pessoas que... Ah, pastor, mas sinto muito. Eu aprendi com o papai, eu aprendi com a mamãe, eu aprendi na minha casa que eu não posso levar desaforo para casa, não. Eu aprendi que não, eu sou homem, eu sou macho pra caramba, e eu não aceito desaforo, não. Não aceito mesmo. Se pisar no meu calo, eu vou pisar de volta. Pois bem, você vai ser uma pessoa que vai viver sempre sozinha. Você que age dessa forma, você vai ser uma pessoa insuportável. Ninguém vai querer ficar do teu lado. Você não vai se relacionar bem em casamento. Você não vai se relacionar bem entre amigos. Você nem vai ter amigos, na verdade. Porque você vai ser uma pessoa difícil de lidar. E o apóstolo Paulo está falando, olha, vive em paz com todos. Evite tratar as pessoas de uma forma ruim. Evite retribuir o mal por mal. Mas trate bem as pessoas. Gente, isso aqui são recomendações. Parece coisa que você fala assim, ah, mas isso aí todo mundo sabe, pastor. Isso aí que você está passando não é novidade para ninguém. São coisas tão simples, mas são coisas simples que tem uma riqueza tremenda que você não faz. São coisas simples que você fala para mim que isso aí é tão fácil, mas por que você não faz? Por que você não vive? Por que você briga com todo mundo? Por que você briga toda hora com a tua mulher? Vocês nunca conseguem ter uma conversa decente. Vocês nunca conseguem conversar, dialogar. Sempre tem que terminar em confusão. O apóstolo Paulo estava falando sobre tudo isso. Então, evitar tratar o mal por mal. Trate bem. Como Jesus disse, se te baterem numa face, vira outra. O que ele quis dizer? Que você vai sair apanhando para todo mundo? Não. Ele só falou o seguinte, não trate as pessoas da mesma forma que elas estão te tratando. Se elas te maltratam, se elas são mal educadas, seja educado você. Se elas são ignorantes, se ela tem ódio no coração contra a tua vida, manifeste amor para com ela. Ame essas pessoas. Mostre para elas que não vale a pena continuar brigando, que não vale a pena continuar um contra o outro, mas que é muito melhor ambos seguirem um caminho de paz, um caminho, sabe, de concordância. Você consegue compreender isso, querido? Vou finalizar já a mensagem. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. E olha o que diz: orai sem cessar. Essa palavra é muito forte, gente. Quantos ensinamentos o apóstolo Paulo está trazendo? Respeitarmos as autoridades, aqueles que pregam o evangelho, viver em paz uns com os outros, não tratar mal por mal, consolar os desanimados, amparar os que são fracos, ser longânimos com todos. Longanimidade é paciência, ser paciente com todos, ter paciência com as pessoas. Agora ele está dizendo, orar sem cessar. Temos que orar, temos que
manter um relacionamento. Querido, oração. Sabe o que é oração? Relacionamento com Deus. Se Deus para você não tem tanta importância, então você não ora. Você que está aí, que bate no peito, eu tenho muita fé em Deus. Não, eu creio em Deus, eu tenho fé. Você ora? Se você não ora, Deus para você não é nada. Desculpe essa expressão. Se você não ora, Deus não representa nada para você. Porque na oração é que Deus fala conosco, é que nós nos abrimos, entregamos diante de Deus todas as nossas fragilidades, as nossas limitações, nós choramos aos pés dele, Deus nos compreende, e quando abrimos a palavra, ele fala ao nosso coração. Oração é relacionamento com Deus. Se você não ora, então, desculpe, você não tem fé nenhuma em Deus. Você não tem vida nenhuma com Deus. Você é muito radical, pastor, você é muito duro. Não, eu prego só isso aqui, ó. Eu apenas estou recitando o que está aqui, ó. Você crê nisso aqui, ó? Bíblia, Evangelho. Você acredita? Se você não pratica isso aqui, querido, então a fé que você diz tem em Deus pode ser em outro. Perdoe a expressão, mas eu tenho que pregar a verdade. Eu sou um pregador da verdade, querido. Tem que pregar a verdade. Se você não ora, o Deus que você diz que tem fé, eu não sei qual Deus que é, mas esse aqui, ó, que morreu lá na cruz, está lá em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, não é esse Deus que você está acreditando. Não, sou uma pessoa de muita fé, mas você não tem relacionamento com Deus. É a mesma coisa que eu disser que sou casado, sou casado, eu tenho uma esposa, mas eu chego em casa, não falo com a minha esposa, eu não tenho tempo de qualidade para minha esposa, eu chego em casa, só fico de cara enfunada na televisão, não tenho tempo para fazer absolutamente nada, trabalho a semana inteira, trabalho muito, só que minha esposa está em casa, é a minha auxiliadora, é uma comigo. A Bíblia diz que a mulher, ela se torna uma com seu marido. Eu posso sair com os amigos, eu posso trabalhar, mas em casa eu nunca tenho tempo para minha mulher. Então que casamento é esse? Que relacionamento é esse? Ah, mas eu estou cansado. Não interessa que você esteja cansado. A tua esposa é a tua companheira. Quando você está doente, é ela que cuida de você. Quando você está lá desanimado, se você é uma pessoa que tem diálogo, é ela que vai te levantar. A Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. Sabe o que quer dizer isso? Relacionamento. Se você não tem, então aí fica difícil, né, irmão? Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, orai sem cessar. A vida do cristão é vida de oração, é relacionamento com Deus. Se você não ora, querido, vou repetir isso, não tenho medo de falar isso para você. Eu sou um pregador da palavra, da verdade. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus, é zero o seu relacionamento com Deus. A fé que você diz que tem é nula, não funciona, não funciona. Então tem que orar, tem que andar com Deus, tem que se apegar a Deus na oração. E quando você ora, muitos que dizem quando ora só para quê? Só para pedir. Quando o cinto aperta, quando as coisas começam a fechar o seco, começa a orar. Não, tenho fé em Deus, não, vamos orar, ora aí. Não, que Deus é esse? Você acha que Deus é o teu capacho que está aqui para atender a sua necessidade a hora que você quer, querido? Você acha que Deus é o que? É um fantoche na sua mão? Você vive a tua vida, o seu bel prazer, da forma que você quer. Aí quando o chicote estrala em cima de você, aí você vem, ó Deus, o chicote está estralando aqui, ó, preciso de um milagre. Querido, Deus não é isso não, querido. Você está muito enganado, você precisa ler muito a Bíblia. Você precisa ler muito a palavra de Deus. Deus não é o seu capacho. Deus não é um fantoche na sua mão que você faz com ele o que você quer. Que você ora, a hora que você acha que você... Não, eu preciso que Deus faça isso. Aí você começa a orar. Ué, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo orar sem cessar. É orar por todas as coisas. Você pode orar pela tua empresa, sim. Você pode orar pela tua saúde, pelo teu casamento, pelo teu sonho, pelo teu projeto. Mas você tem acima de tudo que manter uma vida de oração. Deus, como o Senhor é bom, meu Pai. Senhor, eu preciso tanto da tua ajuda. Olha, Deus, os dias estão tão difíceis.
está tão complicado, nós estamos vivendo um momento agora difícil, Senhor, o mundo está um caos. Mas eu peço ao Senhor, me dê força para me caminhar. Senhor, me dê força para que eu possa manter a minha fé em Ti. Senhor, existem momentos, olha só como você tem que orar, querido. Deus, existem momentos, é verdade, que dá vontade de chutar o balde, de largar tudo, de sair da igreja, de sumir, de não olhar para mais ninguém. Nós somos assim, nós somos seres humanos, querido. Somos imperfeitos, somos falhos. Mas quando você ora desse jeito, você está dizendo para Deus, sabe o que você está querendo dizer para Deus? Senhor, eu sou tão limitado, eu preciso de Ti, Pai. Eu não consigo fazer nada sem a Tua presença, eu não consigo fazer nada sem o Senhor. É isso que você está querendo dizer na tua oração. Quando você vai lá, diz para Ele que está difícil, que está complicado, você está mostrando para Ele que você precisa dEle, que você não tem força, que você não pode ir à frente, que se Ele não te ajudar, já está difícil, se Ele não te ajudar, vai ficar um caos. Então, o apóstolo Paulo falou, orai sem cessar. Pegue essa, tá? Anote aí na sua agenda. Cristão que não ora, pessoas que dizem que tem fé e não ora, não tem relacionamento com Deus. Versículo 18, nós vamos ler até o 22, eu vou acabar a live por cada hora. Em tudo, querido, isso aqui é forte, hein, amor? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido, pare de reclamar da vida. Pare de ficar choramingando, se lamentando. Pare de ficar reclamando pelos cantos. Dei graça, a Bíblia está dizendo. Em tudo dai graças a Deus. Pare de ficar reclamando da tua esposa. Pare de ficar reclamando do teu marido. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. O meu patrão é isso. Dê graças a Deus que você tem um marido, você tem uma esposa. Se você seguir o que nós lemos aqui nos versículos anteriores, seguir em paz, você vai parar de reclamar do teu companheiro, do teu amigo, do teu irmão, porque você vai passar a se relacionar bem. Dê graças. Querido, dê graça porque você está vivo. Quantas pessoas, lamentavelmente, quantas pessoas estão tristes nesse momento que o mundo enfrenta, pandemia. Tá difícil, gente. Mas você está vivo. É doloroso o que eu vou falar, é difícil, é de doer o coração, mas você não pode parar, querido, a tua vida não acabou. Infelizmente, a lei da vida é essa, nascemos, crescemos e morremos. Não tem para onde fugir. Às vezes a gente quer, a nossa mente, né, quer nos mostrar algo diferente, né? Mas a realidade é que todo mundo vai nascer, vai crescer e vai morrer. Mas sabe o que faz a diferença? Os que estão vivos. Você está vivo, então o que você está fazendo da vida? Você está vivo, o que você está fazendo? Dê graças a Deus por você estar vivo. Se você está vivo, você tem a oportunidade de ser um marido melhor, de ser uma mulher melhor. Se você está vivo, você tem a oportunidade de ser um filho melhor, honrar os seus pais. Se você está vivo, você tem capacidade de ser um funcionário melhor, de ser um empresário melhor. Você pode fazer tudo melhor, querido. Você pode aproveitar a vida, porque Deus nos deu a vida para isso. Você pode aproveitar com responsabilidade. Você pode fazer coisas boas. A pior coisa é quando as pessoas não vivem intensamente a família, o casamento, sabe? E depois acontece uma atrocidade, como tem acontecido, gente perdendo um monte de pessoas, depois fica desesperada, né? Eu amava tanto a minha mãe, por que eu não pedi perdão? Porque você, infelizmente, foi uma pessoa ingrata, você não deu graça pela mãe que você tinha. Aí vai vir aquele remorso profundo, por que eu não amei mais o meu pai? Poxa, eu reclamava tanto da minha mulher, mas olha, agora ela me faz... Como aquela mulher me faz falta? Mas quando você tinha, você não amou intensamente a tua esposa. Quando você tinha tempo, você preferia ficar com a tua cara na frente da novela, na frente da televisão, e não deu atenção para tua esposa. Você, filho, quando tinha oportunidade de sentar e ouvir a orientação do seu pai e da sua mãe, você preferia estar em baladinha com amigos. Você preferia ouvir um monte de gente que tem minhoca na cabeça, que não tem experiência nenhuma. Mas o teu pai e a tua mãe, que são experientes, os cabelos brancos do teu pai e da tua mãe, significam experiência que você não tem, ô cabeça de bagre. Que você não tem, que os seus amiguinhos não têm. Mas você prefere ouvir os teus amiguinhos
que não tem nada para te dar, e você diz, isso, meu coroa aí não estão com nada não, estão ultrapassados. Dê graça que você ainda tem seus pais. Dê graça que você ainda tem a sua mãe. Um dia você não vai ter mais, querido. Então, o apóstolo Paulo, olha que palavra, gente, isso aqui é forte demais, gente. Isso aqui, se você refletir, se você meditar no que a gente está falando, isso aqui é uma riqueza de conhecimento tremenda. E são preceitos simples, né? Coisas simples, mas que, se colocado em prática, as pessoas vão viver uma vida muito melhor. O apóstolo Paulo falando, dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Então agradeça pelo pão de cada dia. Pastor, olha, lá em casa está difícil, eu estou comendo arroz, feijão e ovo. Agradeça a Deus pelo ovo, pelo arroz e pelo feijão que você tem. E trabalhe bastante para você colocar o filé mignon na tua mesa. Trabalhe, corra atrás. Nada dura para sempre, tudo passa, a dificuldade vem e vai. Tudo, nada dura para sempre. Mas dê graça em todo o tempo, porque Deus é bom. Vamos finalizar? Não apagueis o Espírito. Isso aqui eu vou pregar outro dia sobre isso aqui. Isso aqui dá uma pregação muito forte. Cada tempo. Não desprezeis as profecias, a palavra de Deus. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Querido, de tudo que eu falei aqui nessa manhã, como eu não sou perfeito e não sou dono da verdade, talvez você pode discordar de muitas coisas que eu falei, ou até mesmo da forma que eu emiti para você a mensagem, talvez você não concorde. Mas olha o que a Bíblia falou no final, o que o apóstolo Paulo falou. Retém o que é bom. De tudo que nós falamos, de tudo que você está assistindo agora, você que vai ver essa live depois aí no Facebook, lá no YouTube, que eu vou passar para o YouTube, de tudo que eu falei durante esses poucos minutos, retém o que é bom. O que você não concorda, o que você não acha, joga fora. Mas o que é bom, retém, absorva o que é bom. E passa a colocar em prática, porque você vai ter uma vida melhor. Amém? Vamos orar rapidamente? Preciso acabar essa live agora, vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa manhã, em espírito de oração. Como o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar, orai sempre. E o Senhor Jesus também disse sobre isso, sobre a oração. Deus, aquelas pessoas que não têm vida de oração, não têm relacionamento com o Senhor. Elas não te conhecem. Porque é na oração que nós nos aproximamos de Ti. É na oração que nós abrimos diante do Senhor todas as nossas fragilidades. Nós abrimos o nosso coração, a nossa alma. E o Teu Espírito começa a falar conosco. A palavra começa a ecoar dentro do nosso coração. O Senhor começa a nos orientar. O Senhor começa a nos admoestar, nos exortar, nos mostrar o caminho. A Tua alegria, a Tua paz começa a encher a nossa alma, paz que excede todo entendimento. Então faça esse meu irmão que está do outro lado compreender essas palavras que foram faladas aqui nessa manhã. Eu não tenho a capacidade, Senhor, de colocar o entendimento dentro dessas pessoas, de fazê-las compreendê-las, essas mensagens. Porque a Tua palavra diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Então, que o Senhor Espírito Santo, assim como o Senhor me deu a capacidade, o raciocínio, mas o Senhor me deu o entendimento espiritual, porque muitas das vezes a fé, ela vai na contramão da razão. A fé, ela vai na contramão, é algo sobrenatural, ou eu creio ou não creio. E às vezes ela é incompreensiva mesmo, às vezes é difícil de compreender, porque nós aprendemos na vida alguns preceitos que são contrários ao que o Evangelho diz, ao que a palavra diz. Então nos deu o entendimento espiritual, o discernimento da palavra. Deu discernimento para esse irmão que está do outro lado, que eles possam viver em paz uns com os outros, suportando, tendo paciência, fortalecendo os fracos, os desanimados, amando mais, reclamando menos, dialogando mais. Senhor, em nome de Jesus, a nossa geração, a humanidade, a terra, o mundo de hoje é um mundo que não tem diálogo. As pessoas estão a menos de 1 metro uma das outras, estão falando por um smartphone, elas não têm mais a coragem de olhar um no olho do outro, pedir perdão, de falar, eu errei, eu preciso de ajuda, eu não estou te tratando bem, eu tenho que te tratar melhor. As pessoas não têm coragem para isso.
não existe mais diálogo. As pessoas se escondem por detrás de uma rede social, por detrás de um smartphone, e por isso é o caos que nós vemos a humanidade. Então nos ensina, ó Deus, a sermos pessoas melhores, a dialogarmos mais, amarmos mais as pessoas, sermos menos agressivos, sermos da paz. Amar, estender as mãos, não julgar, mas ajudar a levantar os que estão caídos. Que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo, que a paz de Cristo Jesus, querido, entre no teu coração nessa manhã. Que Deus te conceda um dia, uma segunda-feira de vitória, de bênção, que Ele abençoe o teu trabalho, que Ele te dê muita força e saúde física para você trabalhar, para você produzir, para você construir algo na tua vida. Não espere que ninguém faça nada por você. Deus não é mágico. Deus ele já te deu saúde, já te deu capacidade, inteligência, então corra atrás. Faça a sua parte, porque Deus ele vai colocar as mãos, Ele vai abrir as portas. Produza, dobre a manga da sua camisa, arregace as mangas e vai ao trabalho. Faça diferente, faça melhor do que você fez ontem, domingo. Amanhã, terça-feira, faça melhor do que nós estamos fazendo hoje, segunda-feira. Produza, querido, produza. Você pode dar fruto, você pode fazer a diferença na tua vida. Em nome de Jesus, eu oro e determino que Deus abençoe a tua vida em todos os sentidos. Que Deus te dê paz e alegria nessa segunda-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas amanhã e para sempre. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Rafael Rodrigues. Toda sexta-feira eu tenho um culto de libertação aqui em Juiz de Fora, na Avenida Luísa Vitória Fernandes, 53, o bairro Jardim dos Alfineiros, na Igreja Palavra da Fé. Eu sou pastor na Igreja Palavra da Fé, um ministério novo. Estou fazendo parte dessa nova família. Recebi um convite para fazer um trabalho junto com o apóstolo Wilson Caetano, apóstola Neide. Um beijo para vocês, nossa liderança, homens de Deus. E olha, convido a você a estar sexta-feira comigo, numa grande concentração de fé e milagres, buscando o poder de Deus. Tá bom, gente? Olha, beijo no coração, ótimo dia a todos. Como diz minha querida mãe, já é a melhor segunda-feira da nossa vida. Creia nisso. Segue a paz com todos. Vivam bem, vivam em harmonia. Ame mais as pessoas. E olha, ame a Deus acima de tudo. Isso vai mudar a história da tua vida, tá bom? Deus abençoe, forte abraço. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.